E aí eu tava cansado, eu falei assim, pô, cara, não aguento mais aqui, Alemanha, caraca, essa pré-temporada mesmo, vamos pra Áustria, anda de bicicleta, sobe montanha, né? Treina no meio da floresta, corre na neve. Corre na neve, sobe morro. Eu falei, meu Deus do céu, 4 anos já aqui. Aí surgiu a possibilidade de ir pro Tottenham, porque o Tottenham, Gareth Bale tava machucado. O Benoit Secoto, que é da seleção de Camarões, também estava machucado. E o Juan de Ramos, que foi treinador durante muito tempo do Sevilha, tentou levar o Adriano. O Adriano lá do Sevilha. Que estava no Sevilha, mas o Sevilha não cedeu. E aí ele ficou, pô, quem é esse lateral aí que está jogando na seleção brasileira e tal, que está jogando na Alemanha e tal. E aí foi me buscar lá. Só que aí, ao contrário da Alemanha, no Tottenham não fui bem. No Tottenham eu cheguei muito mal, assim, na realidade, né? Eu acho que já fisicamente, porque eu já tinha lesionado num jogo antes, atuando por Berlim. E quando eu cheguei no Tottenham, aquela ansiedade para jogar, eu fiz um tratamento, mas não foi total na panturrilha. Eu fui jogar, tentei driblar o Farfan, acho que era oitavas de final da Liga Europa, né? Era Tottenham e PSV, fui tentar driblar o Farfan roubou a bola e fez o gol. 1-0 pro PSV. O Tottenham, aí eu fui pro jogo da volta, eu não fui pro jogo, porque minha panturrilha estava inchada demais, eu não consegui jogar. Berbatov fez 1-0, foi pros pênaltis, mas o Tottenham foi eliminado. E aí tu já chega com... Os caras olhavam no vestiário pra mim, você sabe. Ó o culpado aí, tipo... Não, é bem tipo isso, mesmo. ó o culpado aí. Aí, pra eu tentar recuperar, o Gomes, goleiro, ainda depois, no ano seguinte, ainda tentou me dar uma força e tal, mas eu já tava meio que amassado. Tinha mais alguém brasileiro ou só o Gomes? Não, quando eu cheguei, eu fui o primeiro jogador brasileiro pro Tottenham. Primeiro? O primeiro. E aí a coisa não foi tão legal por isso. Mas depois foi o Gomes, goleiro, que aí a gente fez uma certa parceria. Depois eu saí, foi o Sandro, se eu não me engano, o Sandro volante, jogou no Inter. Sandrão volante. E depois o Paulinho, né? Aí depois foi Lucas Moura e tal, e aí foi Richarlison e tal, mas é isso. Tu tava falando do Berlim aqui, da tua adaptação, que foi fácil por causa do intérprete. Mas teve mais alguma coisa que tu acha que facilitou? Tu acha que você ter jogado bem facilitou você se sentir mais à vontade? Facilita, sabe por quê, Fernando? Porque assim que eu cheguei, o nosso primeiro jogo foi contra Bochum, em casa. Bochum? Caraca. A temporada de 2004, 2005, o primeiro gol da competição foi meu. Eu já cheguei em Berlim fazendo gol. Então, isso para quem está sendo contratado e para quem contratou, falou, pô, a gente deu o tiro certo. A gente deu o tiro certo, né? E aí, ao contrário do que foi com o Tottenham, porque eu falei assim, pô, eu contratei, o cara falhou, né? Eu falei, porra, quem contratou esse cara aí, né? Aí o cara já fica meio assim, né? Mas para mim foi isso, assim, né? Porque aí eu já cheguei adaptado e eu fiquei 1 ano para aprender a falar alemão. Você sabe que não é fácil. Não é fácil. Com medo e tal, de sair na rua e, pô, tal. Aí depois eu já tava meio incomodado. Eu falei isso pro Alciro uma vez, que eu ia comprar umas coisas, tá? Pô, a caneca, pô, mas isso aí tá caro, não compra isso não e tal. Pô, ia comprar geladeira, pô, não compra não que tá caro. Eu falei, porra, meu irmão, tô querendo comprar as coisas, o cara só tá embarreando. Eu tenho que aprender a falar alemão que eu vou sair sozinho, Até que o primeiro dia eu fui, pô, eu falei assim, eu fui lá na KaDeWe, eu falei assim, vou comprar um doce aqui pra ver qual é, né? Aí falei com a mulher lá e tal, em alemão, a mulher falou, não tava entendendo, né? Eu falei de novo em alemão, pô, eu queria comprar esse doce aqui. Falei, o quê? Eu falei, meu irmão, voltei pra casa numa depressão. Eu achei que tava falando bem alemão, não tô falando nada. Aí depois fiquei assim, 1 ano pra falar, e depois eu comecei a conversar com os caras, já começava a ficar mais independente, e aí isso contou ponto também, porque os caras já viram assim, não, esse cara, ele tá querendo aprender, E eles valorizam pra caramba muito isso. O alemão valoriza muito o cara. Eu não dava entrevista ao vivo, né, assim, pô, televisão, porque eu tinha muito medo de não entender a pergunta, de quebrar, mas para jornal eu já conseguia entender, já conseguia ler um pouco do alemão e conversar, né? Então foi isso. E eles gostam, mesmo que a gente fale errado. Eles queriam exatamente, que você essa independência, exatamente. Pô, tem um Paulo Henrique aqui, Paulo Henrique Bastos, grande respeito ao Giba. Lembro do golaço de fora da área pelo meu Cruzeiro na Arena do Jacaré em 2011, na final contra o Atlético Mineiro. 2011.
Campeonato Mineiro. Lembra desse finalzinho, gol? Lembro. Fabrício, volante, rolando, só pra tirar da barreira ali, né? Ele rola, eu chuto. De vez em quando saiu uns pombos sem asa. Ah, saía. Eu gostava também, de vez em quando. Teve o Giovanni aí também, ó. Tem Giovanni aqui. Fala, porra! Giovanni Gil Rodrigues, grande Gilberto. Se o Nélio é o deus da raça, o Gilberto é o irmão da raça. Pô, aí. Boa, essa aí! Isso é uma coisa bacana, porque as pessoas falam assim, pô, o Gilberto que era irmão do Nélio, depois eu falei, cara, eu nunca vou deixar de ser irmão do Nélio. Eu nunca vou deixar de ser irmão do Nélio. E uma coisa que eu queria, você no início, você enalteceu a tua relação profissional com o Reinaldo, né? Isso. Reinaldo foi meu professor, né? Eu sou agente há 25 anos e por quase 10 anos o meu escritório era um pedaço do dele. Antes de entrar naquela porta de vidro, eu aluguei ali. E o que acontecia é que o meu escritório não tinha cafeteira expresso e a dele tinha. Então eu tomava 3 vezes por dia café na dele lá. Bandido. E Gil, ele sempre enaltecia o teu profissionalismo e a sua humildade. Ele te ama, né? Porque ele falou, porra, quem me dera que todos os jogadores tivessem um comportamento igual o dele, cara. Você sabe, Anselmo, que eu fiz um contrato, hoje tu faz contrato de 2 anos. E o cara, quando dá na telha, o cara dá tchau e benção. Não, mas o contrato hoje é 2 anos, mas no segundo mês o cara já troca então, é isso que eu tô falando. Eu tô falando, é um contrato de 2 anos, mas dá na telha, o cara troca e esquece. Eu fiz um contrato de 10 anos. O meu primeiro contrato com o Reinaldo foi de 10 anos. 10 anos. Não, e são sérios. Não, então, e eu falo isso hoje porque a minha vida profissional estava nas mãos deles. Então, assim, foram 10 anos. Se eu quisesse sair, se eu quisesse mudar, se eu não tivesse satisfeito, não ia dar. Porque, obviamente, você tem multa para pagar e tudo mais, mas foram 10 anos e depois eu renovei por mais 10 anos. Eu só fui ter minha vida, digamos, livre quando eu fui já em 2000 e isso foi em 2000 e... 2012, quando eu saí daqui, naquela coisa, eu fui falar com ele. Falei, eu tô com teu filho aqui, cara. Em 2012. Ele me dá o link que eu quero assistir. Em 2012 eu fui para América sozinho. Mas até então, quem tomava conta da minha vida sempre foi o Reinaldo Alexandre Martins, porque assim, meu filho, aquela voz meio rouca, né? Meu filho, você quer ir pra onde e tal? Não sei o que. Eu falei, decide. Eu nunca fui um cara assim de decidir porque eu confiava muito nele, entendeu? Então, as coisas meio que caminharam assim. Ele, recentemente, obviamente, perdeu o Rodrigo, né? É o filho dele, mas... Ele teve aqui o Reinaldo. O Reinaldo? Então, o Reinaldo pra mim foi... Assim, eram os caras que tomavam muito, assim, conta da minha vida. Eu tinha e tenho gratidão eterna pelos dois. E eles também. Cara,